Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Mas qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que eu estou sempre deixando as nossas ministrações, os nossos cultos aí para que você possa ser edificado e outras pessoas também, caso você compartilhe, se você gostar, óbvio, né? Desde terça-feira meu coração está muito inquieto com algumas situações da nossa realidade espiritual. Ontem mesmo eu ouvi uma outra ministração de um pastor, junto com a minha esposa, e algo tem batido muito forte ao meu coração. E tem um texto na palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 4, verso 6 ao verso 10, que diz o seguinte: antes de maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amados, esse é um tempo que talvez, pela própria circunstância em si, este texto seria primordial nas nossas vidas. Nós muitas vezes queremos culpar terceiros dos nossos problemas, queremos achar resposta para tantas coisas que têm acontecido conosco, mas muitas vezes esquecemos de olhar para as nossas próprias atitudes. Uma coisa que me chamou muita atenção na ministração que eu via ontem é que o pastor dizia: Senhor, me vença. Então eu fiquei pensando e meditando sobre isso e tentando entender o que ele queria dizer. Nós, invariavelmente, amados, queremos levar as coisas do nosso jeito. O ser humano ele tem um pequeno problema que às vezes pode ser bom, mas às vezes é muito ruim. Ele se adapta facilmente a muitas realidades. E muitas vezes a gente se adapta ao erro, se adapta ao comodismo, se adapta a situações que não são aquelas as mais adequadas para quem quer levar uma vida espiritual e uma vida com Deus. E o texto aqui ele começa dizendo exatamente isso. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. E eu fiquei me questionando no quadro que a nossa vida está. Nós estamos preocupados em voltar a trabalhar, nós estamos preocupados em voltar a poder sair, preocupados a voltar a ir para o shopping. E eu tenho percebido que muitas vezes voltar à igreja, estar junto, compartilhar, viver as coisas de Deus, mas principalmente viver os propósitos de Deus, isso tem sido relegado a um segundo plano. Muitos de nós estamos perdidos nesse tempo porque não sabemos o que fazer. Reclamávamos que não tinha tempo e temos todo o tempo do mundo agora. Todo o tempo do mundo. Muitos de nós estão há dias, meses trancados dentro de casa porque o seu trabalho permitiu ou obrigou que ficasse em casa. E o tempo que tem sido dedicado é para muitas coisas, menos para a palavra de Deus. Uma pergunta que eu faço: quantos textos bíblicos você leu nesse período? Quantos livros você se dedicou a ler nesse período? Quanto de tempo do seu tempo você se dedicou à oração e busca da presença do Senhor? Isso é uma coisa para nós refletirmos, porque Deus está dizendo: Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes a gente leva uma vida soberba, porque eu posso, eu consigo, eu faço. Achamos que as coisas não funcionam se nós não estivermos inseridos nela. Muitas vezes pensamos que algo funciona melhor se nós estivermos dentro daquele contexto e esquecemos de dizer e entender que as coisas só funcionam se o Senhor realmente estiver presente naquela situação, principalmente quando se trata de igreja e ministério. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Graça é um favor merecido.
Deus, ele colabora com aquele que se coloca humildemente em sua presença. E talvez ore que nem esse pastor: Senhor, me vença. É por isso que João diz assim: é necessário que eu diminua e ele cresça. Porque quando o Senhor crescer de fato em nossas vidas, nós humilharmos em sua presença, ele de fato vai conceder sobre nós a sua graça. Mas será que nós temos nos humilhado nesse tempo? Será que muito do que está acontecendo a gente procura resposta, porque o mundo, porque o pecado, mas será que o pecado maior não é nosso como igreja, na nossa omissão, na nossa negligência, no nosso distanciamento de Deus, que muitas vezes ao invés de trazer a bênção de Deus para o mundo, nós estamos fazendo ao contrário. Basta nós vermos como que nós somos, como que nós nos comportamos no mundo, qual é a nossa reputação. Nós não queremos agradar ninguém, mas não queremos ter uma reputação ruim de ninguém também. Basta ver o nosso comprometimento político, como que os nossos políticos agem na política, como que um prefeito cristão muitas vezes age ou reage diante de algumas situações. Então nós temos que começar a pensar como que nós somos na nossa casa, como que nós somos como esposo, como marido, como filho, que pais que nós temos sido. Que tipo de cidadão, que tipo de trabalhador. Tem muita empresa que não quer cristão porque é problemático. Então nós temos que começar a pensar e começar a falar: Senhor, me vença. Vence o meu eu, quebra o meu eu. Muitas vezes a gente tem que talvez cantar que nem aquele cântico antigo que diz assim: Senhor, eu quero ser como um vaso novo. E eu estava agora de manhã na minha devocional ouvindo este hino: Eis-me aqui. Aliás, preciso de ti. Nós precisamos do Senhor, né? É hora de clamar, amados, é hora de nós nos voltarmos. E o pastor, ele dizia o seguinte: nós usávamos máscaras, mas sempre usamos máscaras, sempre disfarçamos. Será que nós sempre fomos sinceros um com o outro? Será que nós sempre fomos sinceros? E eu tenho muito medo em relação a essas questões, porque muitas vezes quando você é sincero demais, você é mal compreendido. Aí as pessoas elas vão traçando e a igreja é lugar de comunhão, é o lugar de onde a gente manifesta quem de fato nós somos sem medo algum. E a palavra de Deus ensina que o mundo conhecereis que nós somos seus discípulos quando nós somos um. Mas para sermos um, nós temos que matar o nosso eu, temos que entender que somos parte de um todo e o todo é o corpo de Cristo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Será que nós temos nos sujeitado, nos entregue de fato? Será que os nossos sonhos, projetos e premissas da nossa vida são o Senhor ou aquilo que nós queremos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O crente não tem que ter conversa com o diabo. O diabo não tem que ter poder sobre nós. A gente não tem nem que perder muito tempo com ele. Nós expulsamos, nós resistimos e ele sai. E resistir é no sentido de confrontar e ir para cima dele, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que quem está por trás de uma porta que quem quer se proteger. Então nós temos que avançar. Será que nós como igreja temos avançado, amados? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: Deus é um Deus educado. Ele não vai interferir na sua vida a ponto de bater com o pé na porta como o diabo faz. Por isso que ele diz para a igreja, ele não diz para o mundo, ele diz para a igreja. Muitas pessoas usam essa palavra como pregação, como um evangelismo, e não é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se ele me ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas pensa, será que Cristo é o centro dos nossos sonhos e projetos? Será que todas as coisas que nós arquitetamos fazer na igreja, o nosso ministério pessoal, o nosso ministério como todo, como igreja, será que Cristo de fato está inserido? Ou aquilo que eu acho, ou aquilo que eu penso, aquilo que eu quero? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tem que ter uma atitude nossa. E esse é o tempo de nós termos essa atitude. E como o pastor dizia, volta para o teu quarto, volta para a tua devocional, chore. De manhã eu estava chorando, amados, porque eu quero Deus, eu preciso Deus na minha vida.
E será que você tem tido essa necessidade de ter o Senhor no teu coração? De ter o Senhor na tua vida? De perceber que o dinheiro, posses, bens, tudo não são nada. O que você pode fazer agora? Nada. E tudo que sobrou, de fato, é a tua família que Deus te deu, a casa que Deus te colocou e Ele próprio. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. A gente terceiriza a responsabilidade. Fulano, Beltrano, Ciclano, é tudo pecador, mas eu sou um pecador. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dolo, limpai o coração. Não dá para ficar na presença de Deus entre dois pensamentos, nós temos que purificar, de deixar de ter essa duplicidade de pensamentos. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. O Senhor é o centro da nossa vida e da nossa história. Limpa o coração, para de pensar de terceiros, começa a projetar para si mesmo, começa a pensar o que você pode melhorar, no que você pode crescer, começa a fazer de você bênção para o outro, porque a palavra de Deus diz, mais bem-aventurada é coisa é dar do que precisar receber. Então, seja cheio de Deus para que você possa ter para si e transbordar para outro. Afligi-vos, lamentai e chorai. Esse é o tempo de chorar, irmãos. Esse é o tempo, não é tempo de ficar pensando em A, B ou C, é tempo de chorar, lamentar e chorar, convertei o vosso coração em pranto e a vossa alegria em tristeza. Agora é hora do choro, agora é hora de entrega, agora é hora de busca da presença de Deus, para quando tudo isso acabar, a gente possa voltar pronto, porque senão nada vai mudar. A igreja não vai mudar, porque a igreja somos nós, e se nós não mudarmos, nada acontecerá. Humilhai-vos perante a presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deixa eu falar uma coisa para encerrar. Deus não fará nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Então não queira que Deus faça coisas para que o seu nome seja engrandecido. Você foi constituído e levantado para a glória de Deus. Quando você se preocupar simplesmente em glorificar o Senhor, Ele é que vai te exaltar. Mas a sua missão, primeira, é agradar, glorificar, bendizer, servir ao Senhor e servir com alegria. Esse é o tempo de choro, mas amanhã é o tempo da alegria, desde que a gente entenda esse processo. Nós estamos no meio de um processo e o Senhor quer tratar conosco. Deus abençoe vocês.